E aí, pessoal, vamos para mais uma aula aqui. O, o assunto de hoje, nós vamos tratar do último ponto que está faltando para, em teoria, a gente conseguir descrever qualquer coisa com algoritmos. Por quê? Nós já conseguimos iniciar e terminar um algoritmo, né, através das palavras início e fim. Nós conseguimos declarar as variáveis, nós conseguimos interagir com o usuário através de lê e escreve, né, ou leia e escreva. Conseguimos tomar decisões através do se e se não. A única coisa que falta é a possibilidade de eu voltar em algum ponto do meu algoritmo. Por quê? Do jeito que a gente consegue fazer até o momento com que a gente estudou, a seta só vai num sentido, ela no máximo desvia, mas ela nunca volta. Então significa que você, para toda e qualquer coisa que você faz, só tem um passo, vamos dizer assim, sabe? Você não consegue repetir determinada coisa duas, três, quatro vezes, a menos que você copie e cole duas, três, quatro vezes. É claro que se você copia e cola, você sempre tem essa possibilidade. Mas você não consegue fazer isso para um número indeterminado. Então ele fala assim, eu quero fazer isso para, sei lá, N vezes. E aí você pergunta para o usuário quantas vezes. Você não consegue fazer. Então o assunto da nossa aula de hoje, que é estruturas de repetição, é justamente para cobrir esse ponto que falta, tá? Essa lacuna, para que a gente consiga descrever nossos algoritmos de uma forma mais completa. Tá? Então vamos lá. O que é, né, o assunto de estruturas de repetição? Algumas vezes a máquina precisa executar o mesmo processo exaustivamente para resolver o problema. Tipo, vamos lá, calcular a média de 30 alunos. É claro que eu posso chegar e pegar a nota do aluno 1, 2, 3, 4, 5 até 30. Não tem nada que me impeça de fazer isso. Tá? Mas a ideia é que o computador faça e que eu não fique copiando e colando. Aí eu jogo lá 30 e ele faça para os 30. Identificar os 20 números, os 20 primeiros números primos. Apesar de ser possível também fazer na mão, já começa a ficar uma coisa um pouquinho mais complicada. Porque o processo de identificar se o número é primo ou não, ele não é trivial. Claro que é só você procurar os possíveis divisores até metade desse número. Então, vamos supor, sei lá, até eu quero saber se 20 é primo. Eu tenho que, em teoria, testar os números até 10. Então, eu até consigo fazer isso na mão, mas eu não consigo fazer para muitos números, tá? Porque, apesar de os números primos serem infinitos, a distância entre os números vai aumentando muito, tá? De um número primo para o outro. Então, você saber mais ou menos a distância até o próximo número para você ficar testando é trabalhoso, tá? É bem complicado. Então, mesmo sendo possível, já começa a ficar muito difícil. Agora, vamos pegar aqui um outro exemplo que, teoricamente, você consegue contar mais fácil do que a identificação dos números primos, né? Porque você sabe exatamente quantos são os números que você precisa testar e dos números primos você não sabe. Os 80 milhões. Só que calcular o voto de 80 milhões de eleitores é mais trabalhoso do que achar no caso de 20, tá? Os 20 primeiros números primos. Então, assim, a ideia é que as nossas tarefas vão ficando mais complexas e que a gente quer colocar o computador para fazer. Então, a gente precisa de arrumar alguma forma de o computador iterar ali, de ele ficar voltando e fazendo aquela coisa para você. Então, vamos lá, exemplo. Implemente um algoritmo que calcule a média salarial de uma empresa de 3 funcionários. Ótimo aqui, ó. Real, né? Salário 1, salário 2, salário 3. Um lugar para você guardar a média.
E aí você faz, ó, lê o salário do cara 1, do 2, do 3, soma tudo, divide por 3, fala a média é tanto. Pronto, beleza. Assim. E se eu quiser fazer com 20? Olha como é que já começa a ficar chato, ó. Salário 1, 2, 3, 4, até chegar no 20, média. E aí vai lá, salário do cara 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, depois soma tudo, divide por 20. E fala qual que é a média. 67 linhas para você fazer uma coisa assim, extremamente simples. Tá? Então, apesar de ser válido esse processo aqui também, ele começa a não escalar. O que quer dizer que ele não escala? Quer dizer que à medida que o número vai aumentando, a sua tarefa vai ficando muito mais difícil de ser feita. Então, esse aqui é um exemplo de algo que não escala bem. Se eu precisar fazer a média de salário, imagina para 1.000 funcionários, vai começar a ficar bem chato, apesar de ser possível. Então, olha só, existe outra maneira? Claro que existe outra maneira, né? Porque se a gente tivesse que programar desse jeito aqui, ó, ninguém estava programando mais. Tem que ter um jeito mais inteligente de fazer do que isso aqui. Então, óbvio que a resposta é sim. Então, como que a gente faz isso? Utilizando estrutura de repetição, que é o assunto da aula de hoje, né? Estrutura de repetição permite executar o mesmo trecho do programa várias vezes, né? Tem esse mais aqui não. O mesmo trecho do programa várias vezes. Ideal para situações onde a mesma tarefa é executada várias vezes, variando apenas seus parâmetros. Similar ao se, é composto de expressão condicional e bloco de comandos. Então, qual que é a ideia para a gente falar que ele é similar ao se? Significa que tem um lugar que ele testa, tá? Se aquela condição for verdadeira, ele faz o bloquinho, só que o que o se faz? Na hora que ele termina, ele simplesmente vai para a linha de baixo. A estrutura de repetição não. Ele faz o teste, entra, executou o bloquinho, volta, testa de novo e por aí vai. Tá? Então, enquanto a condição for verdadeira, ele executa o bloco de comando. Então, vamos supor que eu esteja contando aqui os salários. Eu poderia fazer alguma coisa. Ó, enquanto não chegou no funcionário 30, soma o salário. Sabe? Estou fazendo em mais alto nível, mas para a gente ter mais ou menos uma ideia. Então, eu vou ficar ali até chegar no funcionário 30 ali, entendeu? No 30º funcionário. E se eu quiser trocar para 100, eu vou até o 100º. Tá? Então, eu não vou ficar mais copiando e colando, eu vou ficar repetindo dentro de uma estrutura enquanto aquela condição for verdadeira. Então, olha só. Esse daqui é o bloquinho condicional que a gente já tinha visto na aula passada. Então, eu chego aqui, tomo a decisão. Se for verdadeiro, eu faço. Se for falso, eu não faço. Mas ambos chegam nessa bolinha aqui, né, que é o fim do bloco. Chega nessa bolinha e pronto, terminou. Ele não volta. A estrutura de repetição, observe que não tem nenhum símbolo diferente. Ele continua fazendo o teste, tá? O losango serve para fazer o teste. É aquilo que eu falei na outra aula, que a resposta tem que ser verdadeiro ou falso. Cadê? A resposta tem que ser verdadeiro ou falso. Então, a expressão que você coloca aqui, ela continua seguindo as mesmas regras dessa daqui que a gente viu na última aula. Porém, tem uma coisa nova. Essa coisa nova é o seguinte, quando chega no final do bloco aqui dos comandos, ele volta automaticamente para cá. Ó. Observe que não existe condição para fazer ele voltar. Então ele veio para cá porque a condição era verdadeira, executou os comandos e depois de ter executado os comandos, voltou para cá automaticamente. Então, observe que agora ele só chega nessa bolinha aqui quando a condição é falsa. Então, eu fico aqui dentro enquanto a condição é verdadeira e a partir do momento que ela deixa de ser verdadeira,
Eu pego o caminho do falso e chego aqui embaixo. Tá? Então, essa que é a diferença. Não tem nenhum símbolo novo. Ah, qual que é o símbolo da estrutura de repetição? Não tem. Os símbolos são os mesmos no fluxograma. Só que agora eu tenho esse caso aqui que eu volto automaticamente para o meu teste. Bom? E nós temos 3 tipos de estrutura de repetição. 2 aqui são fáceis de identificar. Pré-testada e pós-testada. Como o nome mesmo sugere, pré-testada eu faço o teste antes de executar o bloco, que é esse aqui, ó. Então, o bloco é isso. Eu só cheguei aqui depois de ter feito o teste. Então, eu fiz o teste antes, verdadeiro, executei, voltei, fiz o teste, verdadeiro, executei, voltei e por aí vai. E o pós-testado? O pós-testado é o seguinte, eu executo, depois testo. Executo, depois testo. Tá? Essa aqui é a diferença. E esse aqui tem uma coisa automática que a gente vai ver daqui a pouco, mas ele é muito parecido com esses outros aqui. Tá? Mas tem uma coisa especial neles. Mas o pré-testado é isso. Faz o teste antes, pós-testado faz o teste depois. Então vamos lá. Estruturas pré-testadas. Executa os comandos enquanto a condição for verdadeira. Tá? Condição for verdadeira. Se for falso, saiu. Estrutura de repetição mais simples. Tá? Nenhuma é mais simples do que essa daqui. A condição é verificada antes da execução dos comandos, justamente porque ela é pré-testada. E em algoritmos é representado pelo comando enquanto. Então, quando eu vejo o enquanto, na verdade, eu estou vendo estrutura de repetição pré-testadas. Tá? Então, vamos lá. O comando enquanto. Está sublinhado aqui, a palavra-chave. Qual que é a ideia? Enquanto a condição for verdadeira, faça. Então, isso daqui continua tendo que responder verdadeiro ou falso. Tá? Agora, eu entrei aqui. Se eu estou aqui dentro, é porque a condição era verdadeira. Então, entrei aqui, executei esses comandos, voltei. Testei, verdadeiro, executei, voltei. Então, eu vou ficar entre as linhas 1 e 5 enquanto essa condição for verdadeira. A partir do momento que essa condição for falsa, ele passa para a linha de baixo, que aqui no caso seria a linha 6. E isso no fluxograma. Iniciei, fiz o teste, verdadeiro, executei e voltei. Verdadeiro, executei e voltei. Verdadeiro, executei e voltei. Ah, é falso? Passei. Não necessariamente ele vai ficar, vai ter algum verdadeiro. Eu já posso começar numa condição que é falsa e ele simplesmente pula. Tá? Não existe obrigatoriedade de ele executar alguma vez, não. O que não é interessante, tá? A gente vai ver mais para frente ali, é que ele fique preso aqui para sempre. Tá? A ideia é que seu programa termine em algum momento. Então, para o seu programa terminar em algum momento, essa condição tem que mudar. Né? Se a condição for sempre verdadeira, você vai ficar preso aqui. Bom? Então, vamos lá. Comando enquanto. O comando enquanto geralmente é executado em 2 modalidades. Eu tenho a modalidade determinado e a modalidade indeterminado. Qual que é a diferença de uma para outra? Determinado é que eu já sei quantas vezes eu vou rodar aquilo. Então, sei lá, 30 funcionários, então eu vou rodar 30 vezes. 100 funcionários, vou rodar 100 vezes. 1 milhão de funcionários, 1 milhão de vezes. Não importa qual é o número, mas eu já sei qual é esse número antes de começar. E o indeterminado? O indeterminado é que eu não sei, a princípio, quantas vezes eu vou executar. Então, por exemplo, vamos supor que de 1 em 1 minuto eu faça a chamada. E eu vou começar a aula depois que todos os alunos chegarem. Isso é totalmente indeterminado. Por quê? Eu posso fazer chamada de 1 em 1 minuto,
os alunos todos chegarem na hora certa, e aí no minuto 2 eu já começo a aula. Ou então eu posso chegar, fazer a chamada, tá faltando um aluno, eu tenho que voltar. Aí tá faltando outro, eu tenho que voltar. Entendeu? A minha condição aqui é que eu só vou começar a aula depois que todos os alunos chegarem. Então eu estou preso nesse loop até que todos os alunos estejam presentes. Aí, então, enquanto existir aluno para chegar, eu fico preso naquele loop ali, fazendo chamada de 1 em 1 minuto. Então eu não sei quantas vezes eu vou rodar isso. Então a diferença do determinado para o indeterminado é isso. Aqui eu já sei quantas vezes e aqui eu não sei quantas vezes. Então vamos lá. Implemente um algoritmo que calcule a média salarial de uma empresa de 20 funcionários. Olha que legal. Eu não preciso mais copiar e colar aquele tanto. Aqui um exemplo de uso de constante. Ah, olha só que interessante. Porque se de uma hora para outra eu resolver trocar de 20 para 30, eu só venho aqui e mudo. Ah, eu quero agora com 100. Você volta aqui e muda para 100. Ah, não tem... É muito fácil de ver as alterações. Então, olha só. Real, a média e o salário atual. Inteiro, I. Esse I aqui eu vou utilizar para contar os funcionários. Então, em qual funcionário que eu estou? Ah, eu estou no 1, eu estou no 2, no 3, no 4 e por aí vai. Aqui o número de funcionários, e aí eu começo da seguinte forma. O meu funcionário 1 é o primeiro, e a minha média é 0. Então, enquanto I começou com 1, aqui ó, I começou com 1. Então, enquanto I for menor ou igual a número de funcionários, eu vou ficar aqui. Então, o I é quanto? Não começou com 1 e o número de funcionários não é 20? Então, meu primeiro teste é, eu vou comparar 1 com 20. Esse é meu primeiro teste. Então, 1 é menor ou igual a 20? Sim, verdadeiro. Então, eu entro aqui, deixa eu colocar as linhas aqui para identar. Então, eu entrei aqui, tá? Essa linha vermelha aqui é esse bloco inteiro. Eu entrei aqui e fiz, digite o salário do funcionário. Aí eu vou ler o salário do cara. Aí eu li. Vamos supor que o salário dele, do funcionário 1, eu só escrever de lado aqui. Salário do funcionário 1 é 200. Beleza. Aí o que eu vou fazer? A minha média não começou do 0? 0 mais o salário atual do cara, que é 200, a minha média agora passou a ser 200. E o meu I? O meu I não era 1? Então, 1 mais 1, 2. Então, meu I agora é 2. Beleza. Tá? Quando ele era 1, leu o salário 200, a minha média é 200. Então, na verdade, a minha média aqui, primeiro eu vou somar todos os salários e depois eu vou dividir. E o meu I passou a ser 2. Aí, beleza. Voltei aqui, ó. Na hora que chegou aqui, o I não está valendo 2 agora? 2 é menor ou igual a 20? Então, na minha segunda interação aqui, ó, 2 é menor ou igual a 20? Verdadeiro. Então, eu entro aqui, imprime. Digite o salário do 2 funcionário. Aí eu li. Então, aqui, do meu segundo funcionário, vamos supor que o salário dele é 150. Então, aqui, 150. Aí a minha média. A minha média não era 200? 200 mais o salário atual, que é 150, 350. Então, a minha média agora é 350. O meu I agora é I, que valia 2. Agora 2 mais 1, 3. E o meu I passa a valer 3. E isso eu vou fazendo até chegar no momento que o I vai ser 20. Então, vamos chegar aqui no momento que o I vai ser 20, para vocês entenderem. Então, I é 20 agora. Então, 20 é menor ou igual a 20? Verdadeiro. Então, ele entrou.
Digite o salário do 20 funcionário. Lê o salário do cara. Então, vamos supor que o salário do cara é 400. Beleza. A média. Não sei em quanto que estava a média, mas a média agora é a média mais 400. Beleza. E o I? O I não era 20? Então, o meu I agora passou a ser 21. Porque 20 mais 1, 21. Guardou aqui 21. Agora, olha só. Quando ele voltar aqui, ele vai fazer 21 é menor ou igual a 20? Falso. Nesse momento, é falso. Então, o que ele faz? Ele não executa isso mais. Ele vem direto para cá. E aí, na hora que chegou aqui, ele pegou a média, dividiu pelo número de funcionários, que era 20. Então, faz de conta que a média era, sei lá, 5.600. Aí, o que ele fez? 5.600 dividido por 20, guardou aqui na média. Bom, e é 28, né? Sei lá. Não, 280. 5.600 dividido por 20. Isso, 280. Então ele foi, guardou aqui, ó, 280, imprimiu. A média é 280. Ah, então, um exemplo aqui. Facilmente alterável para número de qualquer quantidade de funcionários. Muito legível, porque eu já bato o olho e sei que isso daqui está testando o número de funcionários. E facilmente atualizável, porque se eu quiser fazer agora para 100 funcionários, eu só troco aqui para 100 e tudo continua funcionando exatamente como antes. Bom? Implemente um algoritmo que faça a soma de números positivos a serem digitados pelo usuário. Então, olha só. Olha essa frase agora. O programa deverá parar a soma quando o usuário digitar um valor menor ou igual a zero. Então, esse era determinado. Esse já é indeterminado. Porque aqui eu sei que são 20 funcionários. Aqui é enquanto o cara digitar um valor maior do que zero. Porque se ele digitar zero ou menor que zero, para. Mas eu não sei quando ele vai digitar isso. Então, esse aqui já é indeterminado. Então, olha só. Eu comecei, mesma ideia. Real, soma, valor, declarei as variáveis. A minha soma começou com zero. Digite um número qualquer. Aí leu o valor que o cara digitou. Vamos supor que o cara digitou 50. Então, 50 é maior que zero? Faça. É verdadeiro. Então, ele vai entrar aqui. Vou colocar nossas linhas aqui. Aí ele vai fazer. 50 é esse. 0 mais 50. Vai guardar o 50 aqui. Digite um número qualquer. O cara digitou 30. Aí volta aqui. 30 é maior que zero? Verdadeiro. Então ele pega a soma, que era 50, com o valor que é 30, 80. Aí digitou um outro valor. Agora é 10. Aí voltou aqui. 10 é maior do que zero? É verdadeiro. Então pega o 80 com o 10, 90. E aí ele vai fazendo até que o cara digite zero ou alguma coisa menor. Então, se chegar num determinado momento aqui e ele digitou menos 3, por exemplo, o que vai acontecer? Menos 3 é maior do que zero? Falso. Então, ele vai pular direto para cá. Porque ele vai pular todo esse bloco aqui. E aí, o valor da soma, né, a soma dos valores é. E vai imprimir tudo que ele somou aqui. E observe o seguinte, se de cara o usuário digitar 0 ou menos 1, qualquer coisa, né? De cara, esse teste aqui já dá falso. Então, como o teste de cara dá falso, ele já vem direto para cá e imprime o valor da soma. Só que a soma começou com 0, ele vai imprimir a soma dos valores é 0. Então, assim, um exemplozinho tranquilo, mas para a gente já começar a brincar com essas estruturas de repetição. Propriedade. Vamos lá. A estrutura do comando enquanto, tá? Isso aqui é o nome do comando, deve obedecer a algumas propriedades. Inicialização, expressão condicional e atualização. Então vamos lá.
inicialização? Significa que a variável que vai ser a variável ou variáveis, né, pode ser mais de uma, que é utilizada no teste, precisa já ter um valor. Porque se ela tiver um lixo, pode acontecer qualquer coisa. Então, obrigatoriamente eu tenho que colocar um valor nessa variável antes de testar. Tá? Então, essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade, expressão condicional. Aquele teste, esse aqui, ó, tem que ser uma expressão condicional válida, né, para que eu consiga responder com verdadeiro ou falso. Essa é a mais fácil de manter. Tá? E atualização? Atualização também é importantíssimo. Por quê? Você precisa atualizar uma variável que foi inicializada e que é utilizada na expressão condicional. Porque se você não atualizar sua variável, você vai ficar preso dentro do seu loop, imaginando que ele deu verdadeiro de início, claro, né? Porque vamos imaginar que ele deu verdadeiro. Então você entrou no loop. Tá? Então vamos voltar aqui. Ó. Então isso aqui deu verdadeiro. Você entrou no loop. Se você nunca mais trocar o valor, né, trocar esse carinha aqui, ó, se você nunca mais trocar ele, você concorda que toda vez que voltar aqui ele está com o mesmo valor? Então ele vai ficar preso aqui para sempre. Tá? Então por isso que é importante a atualização. As variáveis envolvidas na estrutura de repetição, ela precisa ser inicializada, ela precisa fazer parte da expressão condicional e ela precisa ser atualizada. E quais os problemas da má nota, né, de errar em alguma dessas três coisas aqui? Ó? A falta ou a má implementação dessas propriedades acarreta em comportamento inesperado, tipo loop infinito, que é esse que eu acabei de falar, você não atualiza. Tá? Esse é o mais clássico. Você esquece de atualizar e aí você fica preso ali para sempre. Ou ele nunca executa. Em geral, ele nunca executa quando você esquece de inicializar. Por quê? Pode ter qualquer lixo lá, e aí aquele lixo é testado, tá? Porque não tem jeito da variável não ter nada. Ela sempre tem alguma coisa. Ela está na memória, mas essa coisa pode ser lixo, pelo fato de você não ter inicializado. Então, coisas comuns de acontecer. Loop infinito, quando você esquece de atualizar, e não executar quando você esquece de inicializar a variável. Esse aqui é o menos problemático, a expressão condicional. Primeira leva aqui de exercícios. Tá? Implemente um algoritmo para imprimir os números ímpares de 0 a 100. Não é para você pular um número. É para você testar se o número é ímpar e imprimir. Então você vai fazer de 0 a 100 e se o número for ímpar, você imprime. Então não é para começar do 1, depois ir para o 3, depois para o 5, para o 7, não. É para você começar do 0, passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, até chegar no 100, tá? E se o número for ímpar, você imprime. 2. Implemente um algoritmo em seu fluxograma, aqui é só algoritmo, tá? Implemente um algoritmo em seu fluxograma que calcule a tabuada de 1 a 10 para um num fornecido pelo usuário. Então vamos supor, o usuário forneceu 3, você imprime a tabuada do 3. Então você vai colocar lá 3, 6, 9 e por aí vai. Ah, o usuário digitou 9. Então você vai imprimir 9, 18, 27. Tranquilo? 3. Implemente o algoritmo que leia uma quantidade indeterminada de valores do usuário e retorne a multiplicação desses valores. O programa deverá multiplicar enquanto o valor fornecido pelo usuário for diferente de 0. Observe que ele pode ser negativo agora, tá? É enquanto ele for diferente. É muito parecido com esse. Muito. Tá? Você só tem que fazer algumas pequenas alterações. 4. Implemente um algoritmo em seu fluxograma que imprima todos os divisores de um número fornecido pelo usuário. Então vamos supor, o usuário forneceu o número 49. Você vai imprimir todos os divisores de 49.
Bom, também tranquilo isso aqui, né? Você vai pegar o número e vai ficar testando os números até o próprio número, né? Ou até metade dele, se você quiser, que dê resto zero. Então, por exemplo, 49 dividido por 1 deu resto zero, então 1 é divisor de 49. 2. 49 dividido por 2 deu resto zero? Não. Então, 2 não é divisor de 49. E assim sucessivamente. 5. Implemente um algoritmo que leia a nota final de 30 alunos e contabilize quantos alunos foram aprovados e quantos foram reprovados. Além disso, seu algoritmo deverá imprimir o percentual de aprovação da turma. Tranquilinho esse aqui, né? Só que aí você tem que testar se foi aprovado. Se foi, você incrementa a variável de número de aprovados. Se for reprovado, você incrementa a variável de número de reprovados. Ou então, se ele não foi aprovado, automaticamente ele foi reprovado. Então, você escolhe como que você implementa isso aqui. Tá bom? Vamos lá agora. Estrutura de repetição pós-testado. Tudo que eu falei para o pré-testado vale. Então, eu vou passar isso aqui mais rapidinho, porque não tem nada que estava aqui que não está aqui. A diferença agora é que eu vou executar o bloco, depois eu testo, e se for verdadeiro, eu volto. Bom, essa que é a ideia. Se for falso, vamos embora. Então vamos lá. Executa os comandos enquanto a condição for verdadeira. Estrutura de repetição simples. A condição é verificada após a execução dos comandos. E enquanto representa uma estrutura de repetição pré-testada, o repita até representa a estrutura de repetição pós-testada. Não é o melhor dos nomes, mas é o nome que a gente utiliza aqui no Portugal, tá? É garantido que os comandos serão, né? Não será. É garantido que os comandos serão executados no mínimo uma vez. Por quê? Porque como eu só faço o teste depois, obrigatoriamente eu passo por aqui alguma vez, né? Pelo menos uma. Supondo que eu estou vindo daqui de cima, pelo menos uma vez eu vou passar aqui, ó. Então, garantidamente, o meu bloco executa pelo menos uma vez. No outro, eu não tinha essa garantia. Ó, vou voltar aqui. Aqui, ó. Aqui eu não tenho essa garantia. Porque se eu chegar aqui e for falso, eu não executei nenhuma vez. Agora, aqui não, ó. Aqui, obrigatoriamente, ele executa uma. Tá bom? Então, qual que é o desenho? Mesma coisa que a gente tinha visto, né? Os comandos dentro do retângulo, o teste no losango, mesma coisa, só que ao invés de o teste estar antes, o teste está depois. E ao invés de usar o enquanto, eu uso o repita até. É essa a diferença. Tá? Então, vim aqui, passei pelos comandos pelo menos uma vez, testei. É verdadeiro? Volto. É falso? Continuo. O comando enquanto. Aqui é problema de copiar e colar. É o comando repita até. O comando repita até geralmente é executado em duas modalidades, determinado e indeterminado. Claro que é a mesma coisa do outro. Então não tem diferença. E o determinado? Já sei quantas vezes e o indeterminado não sei. Quantas são? Não sei, depende do fluxo de execução do meu programa. Das condições, o que é que vai acontecer enquanto meu programa está rodando. Então vamos lá. Implemente um algoritmo que calcule a média salarial de uma empresa de 20 funcionários. Mesmo exemplo do outro. Só que aqui eu vou fazer o teste depois, não o teste antes. Então vamos lá. Número de funcionários 20, repita, tá?
Então, ele veio aqui, leu o salário do funcionário, guardou, fez a média, incrementou. Olha onde está o teste. Depois. Vamos lá. Qual que é a diferença desse aqui para o outro? Isso daqui não funciona para 0 funcionários. Ah, por quê? Com 0 funcionários, olha o que vai acontecer. Na verdade, o outro também não, mas o problema é por causa da divisão, não por causa da repetição, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Se eu colocar 0 funcionários, ele executa pelo menos uma vez no funcionário, e eu não queria isso aqui. Tá? Então, é a única ressalva que eu faço aqui. O fato da divisão por 0 não ser permitida, ele também não é permitido no outro. Quer ver? Ó? Mas aqui, ó. Aqui também não pode dividir por 0. Então, não pode 0 funcionários nem aqui nem no outro exemplo. Mas o que eu estou querendo enfatizar é que aqui, se eu colocar 0, ele realmente não executa isso aqui nenhuma vez. E o outro, mesmo que eu coloque 0, deixa eu chegar aqui. E aqui, mesmo que eu coloque 0, ele executa isso aqui pelo menos uma vez. Tá? Então, é só essa ressalva. Todos os dois vão dar errado, porque na hora que chegar na linha 17 aqui, ó, e ele tentar dividir por 0, falha. Tá? Não é possível a divisão por 0. E aqui ele vai falhar na linha 17 também, por coincidência. Então, chegou na linha 17 aqui, ele também vai falhar por conta da divisão por 0. Continuando. Implemente um algoritmo que faça a soma de números positivos a serem digitados pelo usuário. O programa deverá parar a soma quando o usuário digitar um valor menor ou igual a 0. Mesmo problema do outro. A gente só está vendo como implementar diferente. Olha só. Soma, valor, repito, tá? Mesma coisa, olha onde está o teste. Ao invés de o teste estar antes, o teste está depois. Agora, esse aqui ficou muito mais elegante do que o outro. Vou mostrar lá. Deixa eu voltar aqui. Ó. Olha só. Ficou muito mais elegante. Por quê? Aqui ele primeiro faz uma leitura para garantir se ele pode ou não entrar aqui e depois ele fica lendo aqui dentro. Por quê? Eu preciso ler pelo menos uma vez. Porque vai que o cara já começa com 0. Então eu preciso ler pelo menos uma vez. Então, olha como é legal. Se eu preciso fazer alguma coisa pelo menos uma vez, a estrutura mais adequada para ser utilizada é o repita até. Agora, quando eu não tenho essa garantia que eu vou executar pelo menos uma vez, que eu posso executar nenhuma vez, aí o mais interessante é que eu utilize o enquanto. Mas todos os dois têm suas utilizações. Observe que o problema aqui é o. Deixa eu voltar aqui. É o mesmo problema do outro. Então eu tenho solução de um jeito e solução do outro. Não tem um que é melhor ou pior. Mas esse aqui ficou muito mais elegante, porque eu não preciso desse leia aqui em cima. Olha, eu preciso ler pelo menos uma vez? Então beleza, aqui ó, vai ser lido na minha primeira passada. Digitei o valor 0, então eu já saio aqui de uma vez, porque olha só, digitei 0, 0 é maior que 0? Falso, então eu já saio. Digitei 5, 5 é maior que 0? Verdadeiro, então eu volto para cá. Então, tanto no exemplo do funcionário quanto no exemplo da soma, é o mesmo problema, né? Com solução tanto para o enquanto quanto para o repita até. Então não tem um que é melhor do que o outro. Mas a ideia é que a gente utilize o repita até quando o meu bloco precisa ser executado pelo menos uma vez. Tá bom? Propriedade, as mesmas do outro. As mesmas.
tá? Não tem nenhuma diferença. Eu só copiei e colei os slides. Tanto que eu copiei e colei os slides que eu esqueci de trocar aqui. Ó. Então, aqui é repita até. Depois eu corrijo os slides. Então, nada muda. Os problemas são os mesmos. Esqueci de inicializar. Ah, esqueci de atualizar. A ideia é a mesma coisa. A única diferença é que é o seguinte. Aqui, se eu esquecer de inicializar, eu posso acabar executando uma vez. E no outro, eu posso acabar não executando nenhuma vez. Tá? Aqui, como ele sempre executa pelo menos uma vez, mesmo que eu tenha esquecido de inicializar, ele vai executar pelo menos uma vez. Tá bom? Só isso que a gente tem que ficar atento. E estrutura de controle? Vamos lá. Se a gente voltar naquele exemplo do funcionário, cadê ele? Aqui, ó. Se a gente voltar no exemplo do funcionário, a gente sempre tem uma variável associada aqui que serve para contar quantas vezes eu estou fazendo determinada coisa. Em geral, essa variável ela é um índice. Índice. Eu posso usar a ferramenta de texto também. Né? Índice. Então, em geral, ela é um índice. E o que acontece? Todas as vezes que eu tenho algo com índice, eu não tenho que inicializar, testar e atualizar? Se eu tenho que sempre inicializar, testar e executar, será que não tem um jeito dele fazer isso automático para mim, não? Tem. Através das estruturas de controle. Então, dá para fazer com pré e pós-testado? Dá. Tanto é que dá que eu mostrei aqui nos slides. Dá para fazer, não tem nenhum problema. Só que esse cara aqui, ele vai chegar e dar uma ajudada na nossa vida. Olha só que legal. Isso aqui provavelmente é a repetição do que eu acabei de falar, né? Muitas operações de estrutura pré e pós-testadas envolvem uma variável de índice para contar ou indexar valores, beleza. Essa variável precisa ser incrementada a cada repetição para não ficar em loop infinito. Ok, falei também. Condição é verificada antes da execução. Ok. Porém, o controle do incremento e o teste dos limites é feito automaticamente. Tá? Que é o que eu acabei de falar, que é a novidade para a gente aqui. Ao invés de eu ter que ficar incrementando, testando e não sei o que, ele vai fazer isso tudo aqui automaticamente para mim. Então, ideal para repetições com um número determinado de passos. Então, eu vou utilizar as estruturas de controle no lugar de pré-testada, que é a estrutura mais simples, né? Não, peraí. No lugar de pré-testada e não só de pré-testada, mas pré-testada determinada. Porque a pré-testada indeterminada eu não consigo fazer com essa estrutura de controle aqui. Então, essa estrutura de controle, ela substitui ou ela faz mais fácil o papel de uma estrutura pré-testada, porque o teste é feito antes, tá? E determinada, porque eu já sei quantos passos são. Então, virei e mas ele só serve para substituir esse? Serve para substituir esse. Porém, o pré-testada determinada é a maioria das estruturas de repetição que a gente utiliza. Então, como ele é a maioria, já tem um cara bem bacana aqui para poder fazer esse trabalhinho para a gente. E vamos ver como é que ele funciona? Olha só, ele chama para até, tá? É porque faltou estar grifado aqui. Para até. Ou para, faça, ou faça tal, para que não. Então, como é que funciona? A variável. Essa daqui é a variável que vai ser utilizada como índice. Então, no caso dos funcionários, era a variável i. O valor inicial. O valor inicial não era 1, então eu coloco o valor 1 aqui. Até quando?
o valor final não era 20, então eu coloco 20 aqui. Na verdade, eu não coloco 20, né? Eu coloco número funcionários, né? Que a gente já viu que isso aqui é bacana. E aqui é opcional, tá? Quando tá entre colchetes assim, aqui é opcional, tá bom? E é opcional eu colocar o incremento. Porque às vezes eu quero ir de 1 em 1, às vezes eu quero ir de 2 em 2, de 3 em 3 e por aí vai. Então eu coloco o incremento aqui. Então vamos lá. Olha só, tem alguma coisa diferente? Não. Mesmo losango para fazer o teste, mesmo retângulo para executar os comandos, porém agora tem uma caixinha que é feita automaticamente, que é o incremento da minha variável de índice. Então, do ponto de vista do fluxograma, nada de novo também. Assim como não tinha nada de novo no pré-testado, não tinha nada de novo no pós-testado, e como esse substitui o pré-testado determinado, também não tem nada de novo. Só esse incrementa variável aqui, que poderia muito bem fazer parte dos comandos. Mas no caso, como é feito automaticamente, está aqui numa caixinha separada. E vamos dar uma olhada aqui? Olha só. Implemente um algoritmo que calcule a média salarial de 20 funcionários. Mesmo exemplo, né? Nossa, não tem outro exemplo, não. Mas é para poder mostrar para vocês o mesmo problema sendo resolvido de 3 maneiras diferentes. E vocês vão ver como vai ficar lindão essa solução aqui, ó. Lindona essa solução. Implemente um algoritmo que calcule a média salarial da empresa de 20 funcionários. Olha, já começou bonito aqui, ó. Número de funcionários 20. Se eu quiser trocar para 100, está resolvido. Olha, para e de 1 até número funcionários, faça. Digite o salário do funcionário. 1 funcionário. Leia. Tá vendo? Então é a mesma coisa do outro. 1, 2, 3, 4, até chegar no 20. Só que o incremento é feito automático, porque olha só, quando eu não coloco o incremento, já está implícito que é de 1 em 1. Só se eu quiser algo diferente de 1 em 1 é que eu escrevo. Aí eu vou lá e coloco assim, passo 2 ou passo 5, tá? Para ele incrementar diferente de 1. Se eu não escrever, ele incrementa de 1 em 1. Então, vou voltar aqui. Então ele faz para o 1, para o 2, para o 3, até chegar no 20. A variável i é atualizada automaticamente, ela é inicializada automaticamente, o teste condicional é feito automaticamente, né, porque isso aqui vai ser trocado por i menor ou igual a número de funcionários, né, igual está lá no outro. Então, variável, inicialização, teste, né, expressão e atualização, tudo feito automático para você. Muito legal isso aqui, ó. Então, voltando, isso aqui substitui a estrutura de repetição pré-testada determinada. Você já sabe quantas vezes você vai fazer aquilo. E para finalizar, um restante de exercícios aqui, ó, que foi de 1 até 5, agora de 6 até 10. Implemente o algoritmo para imprimir os números ímpares de 0 a 100, só que agora você vai fazer com repita até e compara, porque antes você fez com o enquanto. Né? Deixa eu escrever aqui. Ó. Enquanto. O exercício de 1 a 5 é para ser feito com o enquanto. Então agora você vai fazer o mesmo com o repita até e também compara. Aí, olha só, implemente um algoritmo que calcule a tabuada de 1 até 10 para um número fornecido pelo usuário. Você fez com o enquanto. Então, você vai modificá-lo para fazer com o repita até e compara. Vamos lá. Implemente um algoritmo que leia uma quantidade indeterminada de valores do usuário e retorne a multiplicação. Você já fez esse aqui também. Só que, olha só, esse aqui é indeterminado. Deixa eu frisar. Indeterminado. Então, você não faz ele usando o para. Você só faz com o repita até. Lembrando que você já fez com o enquanto. Vamos lá. Implemente um algoritmo que imprima todos os divisores de um número fornecido pelo usuário. Mesma coisa. Repita até
e para. Você já sabe qual que é o número. É o número que o usuário digitou. Tá bom? E lembrando que você também já fez ele com o enquanto. E por fim, implemente um algoritmo que leia a nota final de N alunos e contabilize quantos alunos foram aprovados e quantos alunos foram reprovados. Além disso, seu algoritmo deverá imprimir o percentual de aprovação. Qual que é a diferença? Além de você não utilizar o enquanto, que você vai utilizar o repita até e o para, no exercício anterior era até 30 alunos, se não me engano. Deixa eu ver. 30 alunos. Agora você vai fazer para N alunos. Então você vai perguntar também quantos alunos são. Tá? Então são só essas as diferenças. Você já fez do 1 até o 5 e a modificação para utilizar repita até e para vai ser bem trivial. Você só tem que pensar com carinho e trocar. Beleza? Então é isso, gente. Nossa aula de estruturas de repetição terminou e a nossa próxima aula nós já vamos começar com C, tá? Nós vamos utilizar a linguagem C a partir da próxima aula, bem no início, e aí a gente vai começar a mapear tudo isso que a gente aprendeu com algoritmos em C. Então todo esse conhecimento aqui vai ser levado para frente. Porém, você agora vai ter condição de rodar isso e executar isso no seu computador e ver o resultado. Tranquilo? Então, até mais, gente.